Quando um homem realmente começa a despertar, ele naturalmente se distancia da multidão. Não por desprezo pelos outros, mas porque as antigas formas de conexão já não parecem autênticas. A maioria das conversas gira em torno de status, fofocas ou reclamações intermináveis. Uma vez que ele percebe a futilidade disso, participar se torna quase impossível. Ele não está com raiva. Ele não está se afastando por arrogância. Ele simplesmente cansou de correr atrás do que todos os outros ainda estão correndo atrás. Ele começa a notar a atuação nas interações cotidianas, o desespero silencioso para ser aceito, para se encaixar, para dizer a coisa certa. Sem anunciar, ele se afasta silenciosamente. As pessoas ainda acenam. Ainda puxam conversa fiada, mas o fio condutor se foi porque nunca existiu de verdade. Ele não rompeu laços. Ele não destruiu pontes. Ele apenas parou de fingir. E quando isso acontece, a distância surge por si só. Este é o início da solidão, não da solidão em si, apenas um espaço para respirar entre o homem que ele era e o homem que ele está se tornando. Agora ele enxerga com clareza. O que mantém a maioria das pessoas unidas não é real. Não é profundidade. Não é a verdade. É hábito, conforto e ilusões compartilhadas. As pessoas se conectam reclamando do trabalho, buscando validação, protegendo crenças que nunca examinaram de verdade. Ele também fazia isso, uma vez. Confundiu com conexão, mas agora soa como estática. Ele percebe com que frequência as pessoas falam apenas para evitar o silêncio. Quanto esforço é necessário para manter a máscara, a fome insaciável por aprovação, concordância e segurança. Quando ele mesmo deixa de ansiar por essas coisas, percebe o quanto os outros ainda anseiam por elas, e como muitos relacionamentos perduram não por honestidade, mas porque todos concordam silenciosamente em manter a ilusão viva. Ele entende porque as pessoas se apegam ao familiar. Ele ainda se importa. Ele ainda ouve. Mas não participa mais do jogo. Essa mudança silenciosa cria espaço por si só. De fora, ele pode parecer o mesmo. Ele ainda aparece. Ele ainda é cortês. Ele não desapareceu. Mas algo essencial mudou. As pessoas ao seu redor sentem isso, mesmo que não consigam nomear o que seja. Elas percebem que ele não está mais tentando conquistar ninguém. Ele não busca aprovação. Ele parou de representar. Alguns respeitam isso. Outros acham perturbador. Ele não é mais previsível, não está mais atuando para uma plateia. Ele não bajula, não compete, não faz espetáculo, e isso torna difícil de definir. As pessoas podem chamá-lo de distante, quieto demais, ou dizer que ele mudou. O que elas realmente querem dizer é que ele não se encaixa mais perfeitamente no papel que lhe atribuíram. Elas o preferiam quando ele refletia o mundo delas. Agora ele reflete algo mais calmo, algo sólido, algo que não precisa da aprovação delas para existir. As pessoas olham para ele, mas não o enxergam de verdade, porque vê-lo agora as obrigaria a ver o que ele vê, e quase ninguém está preparado para esse espelho. Ele costumava pensar que manter-se conectado significava estar ocupado, aparecer, conversar, rir sob comando, manter a máscara impecável. Essa definição desmoronou silenciosamente. À medida que seu centro se voltava para dentro, ele parou de participar por obrigação. Não porque ame menos as pessoas, mas porque não precisa mais que elas lhe digam quem ele é. Ele ainda valoriza a conexão genuína, mas rejeita o tipo de conexão que exige performances intermináveis, controle emocional constante ou trocas silenciosas por aprovação. Ele não está se retirando com raiva. Simplesmente parou de nutrir relacionamentos que só crescem no solo da hipocrisia. Para aqueles criados na troca, sua presença parece fria, quase ausente. Na realidade, ele simplesmente saiu da velha fantasia. Não fala mais para apaziguar os ânimos. Não se mede mais pelos reflexos alheios. O que preenche esse vazio não é a solidão, é o ar puro. Uma independência constante que o mantém firme, independentemente de as pessoas ficarem ou se afastarem. Dessa honestidade, uma liberdade mais tranquila e verdadeira começa a surgir de fora. A solidão sempre parece um fracasso. Sem amigos, sem barulho, sem prova de que se importa. Mas para um homem de olhos abertos, a solidão é algo completamente diferente. Ele não preenche mais suas horas com distrações para evitar a própria companhia. Ele não busca mais multidões para fugir da inquietação. Ele consegue sentar em silêncio sem implorar para que ele vá embora. O que os outros chamam de solidão geralmente é apenas uma quietude que eles nunca conheceram. Eles confundem o silêncio com o vazio.
Ele aprendeu que a maior parte do dia a dia, conversas, tarefas, obrigações, é apenas ruído disfarçado. Na verdadeira solidão, ele se encontra sem distorções, sem plateia para agradar, sem imagem para defender. Essa clareza nua dói no início, mas depois se torna a força mais profunda que ele já conheceu. Ele não se esconde das pessoas, mas não depende mais delas para se sentir completo. Essa mudança perturba todos os outros. Eles concluem que ele está retraído, distante, talvez convencido. Na verdade, ele simplesmente se sente em casa consigo mesmo. Ele adentrou o silêncio do qual a maioria das pessoas passa a vida fugindo e descobriu que não era silêncio algum. Era a paz. Quanto mais tranquilo ele se torna interiormente, menos previsível ele parece exteriormente, não de propósito, mas porque ele saiu do palco invisível onde a maioria dos relacionamentos acontece. Ele não expressa seus sentimentos para ser aceito. Ele não oferece consolo se isso significar mentir. Para aqueles que ainda anseiam por aprovação externa, sua firmeza soa como julgamento, seu silêncio como rejeição, sua calma como arrogância. Não é nada disso. Ele simplesmente parou de fazer testes. A maior parte do que o mundo chama de conexão é, na verdade, apenas coreografia. Duas pessoas concordando, sem nunca dizer uma palavra, para manter a história agradável e os espelhos gentis. Certas ilusões permanecem vivas. No momento em que ele se recusa a alimentar a fogueira, todo o círculo sente o frio, mesmo que ele não diga uma palavra. Ele não prega, não provoca brigas, não tenta arrastar ninguém para sua luz. Ele simplesmente retém os antigos sinais, os acenos de cabeça, os elogios, o calor ensaiado, e essa ausência por si só é suficiente para perturbar as pessoas. Muitas amizades antigas não terminam em discussões, elas simplesmente evaporam. Não por causa de drama, mas pela lenta percepção de que a cola nunca foi real. Ele vê agora como a maioria dos laços se mantém unida por queixas compartilhadas, hábitos rituais ou duas pessoas polindo educadamente as histórias uma da outra. Quando ele para de contribuir com a sua parte, a concordância automática, a conversa superficial, a necessidade de se encaixar, tudo se desfaz e se desfaz por si só. Ele não empresta mais a sua voz para manter a paz. Ele não desperdiça mais fôlego em conversas que rodeiam tudo o que é real. E ele não se diminuirá para continuar sendo bem-vindo. Isso não é uma rejeição às pessoas, é a recusa em continuar investindo em moeda falsa. A verdadeira amizade se torna rara, silenciosa, quase sem peso. Ela não se constrói sobre necessidade ou desempenho. São duas pessoas que enxergam com clareza, não exigem nada uma da outra, mas ainda assim escolhem caminhar lado a lado. Essas conexões não podem ser forçadas. Elas acontecem ou não, e somente entre aqueles que pararam de procurar alguém para completá-las. A maior parte da vida social funciona com base em contratos silenciosos. Você coça meu ego, eu coço o seu. Permanecemos superficiais. Nunca provocamos problemas. Fingimos harmonia mesmo quando ela é vazia. Ele seguiu essas regras por anos porque esse é o jogo que todos conhecem. No momento em que ele sai delas, a engrenagem para. Ele não oferece mais conforto para baixar a temperatura. Ele não finge mais concordância para manter o clima tranquilo. Ele terminou com as pequenas mentiras diárias que fazem todos os outros se sentirem seguros enquanto fazem se sentir falso. Isso não é rebeldia. É a recusa em mentir. E essa honestidade perturba as pessoas muito mais do que qualquer argumento jamais conseguiria, porque expõe silenciosamente o quanto da vida cotidiana depende de fingimento coletivo. Elas sentem a diferença, mesmo que não consigam nomeá-la. Algo acolhedor desapareceu, o gotejar constante de validação, segurança, distração. Sem a sua contribuição, todo o ritmo vacila. As conversas ficam estranhas. Os convites diminuem. O que antes parecia fácil agora parece tenso, não porque ele se tornou frio, mas porque parou de alimentar uma máquina na qual não acredita mais. Ele não afastou ninguém. Simplesmente parou de sustentar uma estrutura que nunca foi sólida. Quanto mais profunda for essa percepção, menos ele precisa, não apenas de coisas, mas também de aprovação, companhia, até mesmo respostas externas. O reconhecimento deixa de importar. A opinião dos outros deixa de ser a bússola. Ele já sabe o que sabe, e isso vem de um lugar mais silencioso do que a multidão. E à medida que essa fome se dissipa, também se dissipam os laços que a alimentavam. Essa é a estranha verdade. Quanto mais nítida sua visão se torna, mais silenciosos se tornam seus dias. Não porque ele tenha fechado a porta, mas porque a maior parte do que costumava preencher suas horas era apenas a busca incessante pela aprovação de alguém. Uma vez que essa busca termina, quase tudo que é social se torna opcional, muitas vezes sem sentido.
Ele para de tentar ser compreendido. Ele para de se explicar. Seu valor não é mais medido pela intensidade com que sua voz ecoa na mente das outras pessoas. Os de fora chamam isso de afastamento. Para ele, é como finalmente sentar em terreno firme. Ele ainda valoriza a conexão genuína, mas apenas quando ela surge por si só, descalça, sem roteiro ou preço. Ele não se tornou frio, apenas parou de implorar para ser amparado por outras mãos. Nesse desapego, uma profundidade se abre, uma profundidade que o apego jamais poderia alcançar. Uma vez que os olhos se abrem, eles não se fecham novamente. Ele olha para dentro e a estática desaparece. Ele olha para fora e vê os sonâmbulos, a certeza frágil em suas vozes, as fantasias que confundem com pele, as convicções que jamais abalaram, o movimento inquieto que os impede de sentir a quietude que existe por baixo. Ele não inveja mais suas mesas lotadas, porque conhece a conta, concordância a qualquer custo, performance sob encomenda, verdade trocada por um lugar. Mesmo assim, uma pequena chama ainda arde. Ele se lembra do calor, em silêncio, anseia por outro par de olhos abertos. Alguém que tenha permanecido no mesmo silêncio e não tenha fugido. Alguém que não precise que ele seja obscurecido, silenciado ou adoçado para se sentir seguro. Esse encontro é mais raro que ouro, e ele prefere esperar no silêncio a fingir no meio do barulho. Então, ele caminha sozinho, não porque a solidão seja mais doce que as pessoas, mas porque, em um mundo que ainda sonha, ser real importa mais do que ser bem-vindo. Depois de um tempo, a solidão deixa de parecer estranha. Torna-se o padrão, não um vazio, apenas calma. A distância não é mais uma falha a ser corrigida, é a forma natural de uma vida que deixou de fingir. Enquanto outros se amontoam em volta de si mesmos, acumulando corpos e palavras como armadura contra o silêncio, ele aprendeu a viver dentro dele. Enquanto eles perseguem olhares e curtidas, ele se move sem se anunciar. As pessoas continuam dizendo que ele deve estar sozinho, como se qualquer companhia fosse melhor do que nenhuma. Elas confundem o silêncio com punição. Ele não se foi, simplesmente parou de fingir. Ele escolheu o amplo espaço que a honestidade cria em vez do calor sufocante que a ilusão pode simular. Essa é a última volta da chave. Ele não precisa mais que o mundo acorde para se sentir completo. Ele não precisa mais de consenso para ter certeza. Ele não precisa mais de aplausos para saber seu nome. Sim, ele caminha sozinho, mas não como um homem perdido, não como um homem ferido. Como um homem que pagou o preço de enxergar e descobriu que o custo valeu a pena pela paz.
Thuringen, we stand at a crossroads, facing challenges that demand our collective action. The